Jean Turco, a lista que a polícia revelou dá a natureza do combate, né? Não é uma luta do bem contra o bem. Tem um lado é o crime organizado e o outro é a força da lei. Essa revelação desse dado contrasta com a opinião da mídia ou com a opinião da classe artística. Como é que a opinião pública consegue manter a bandidolatria no Brasil com essas informações que vieram à tona abertas pela Polícia Civil, Jean Turco? Para eles não adianta nada. Boa noite a todos. Qualquer evidência não vão mudar de discurso nunca, né? Olha, aconteceu já alguns dias atrás e muitas coisas foram ditas, então vou tentar falar algo diferente para não repetir, concordo inclusive com meus colegas, vou tentar mostrar o que a ciência política pode, como a ciência política pode contribuir nisso aí. Primeiro ponto, o jurista Santi Romano falava a respeito da Itália que o Estado e a máfia eram duas ordens concorrentes que tentavam se fazer concorrência entre eles para dominar o mesmo território. E é isso que está acontecendo. O Estado, o Comando Vermelho, o PCC hoje são ordens concorrentes que lutam pelo território. É uma guerra, não é uma mera questão de segurança pública, de mero crime e nem de mero crime organizado. É guerra mesmo e guerra por território. Outro ponto é a questão dos impostos. O que acontece? O economista David Friedman mostra o seguinte, que um território se expande, vai na mão de quem consegue cobrar impostos naquele território. Banalmente, nós sabemos que hoje quem cobra impostos, entre aspas, impostos de fato, né, não legais, nas favelas é o crime organizado, é o narcotráfico, que cobram esses impostos através, por exemplo, de imposto mesmo. Nos Estados Unidos se fala de racket, por exemplo, este aluguel ao qual estava se referindo, entre aspas, ao qual estava se referindo o Christopher, por exemplo. Então, o que acontece? Quem consegue extrair mais recursos hoje da favela é o crime organizado. A política, o Estado brasileiro, mal consegue extrair recursos, extrair impostos de lá. Por isso, então, o que acontece? O Estado tem pouco interesse em dominar aquelas regiões. E tem menos recursos para conseguir este feito. Ao contrário, para o crime organizado, é muito importante dominar aquelas regiões, porque de lá que eles derivam seus recursos e, conseguindo extrair recursos das favelas, eles conseguem ter recursos concentrados para financiar a ação de guerra, a defesa, etc. Então, o território vai na mão de quem consegue extrair mais recursos. O Estado abandonou essas regiões, não consegue cobrar impostos e o crime organizado, ao contrário, consegue. Outro ponto é a questão geográfica. As favelas, os morros, as montanhas, a conformação mesmo geográfica complica ainda mais este tipo de ação. Por quê? Banalmente, uma montanha, um morro, é difícil de atacar e muito mais fácil de defender. Cálculos policiais falam que você precisa de 4 homens contra 1 para tomar o morro. É o mesmo fato pelo qual, por exemplo, claro, com as devidas proporções, microestados como San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monte Carlo, Nepal, Tibete, etc., sobraram dentro do processo de construção do Estado-nação, que são, por quê? Porque são em cima de montanha ou entre montanhas, então militarmente difíceis de ser tomados. O fato das favelas, ainda mais, ter muita densidade populacional, as casas encasteladas uma em cima da outra, obviamente dificulta ainda mais. É por isso que muitas vezes morrem, inclusive, vários inocentes, a famosa bala perdida, etc. E aí torna o confronto bélico uma guerrilha urbana. Na guerrilha urbana, obviamente, quem é a guerrilha tem a vantagem. E o exército fixo, oficial, ou a polícia neste caso, tem uma desvantagem, exatamente porque tem uma técnica de guerrilha diferente. Existe um índice internacional, o ranking dos estados frágeis, antes chamados de estados falidos. O Brasil hoje está na posição 78 entre 179 países. Ou seja, o Brasil tem uma série de problemas, entre os quais um dos mais graves é a legitimidade do Estado. E uma nota de 0 a 10, o Brasil recebe 3,4 no quesito legitimidade do Estado. E parece que hoje o Brasil também está perdendo pontos na questão do uso legítimo da força, do monopólio legítimo do uso da força dentro do seu território. Há outros grupos que conseguem utilizar
a força, a violência dentro do seu território. O Brasil, nesse ranking internacional, está junto de países como Gabão, Peru, África do Sul, etc. Só para dar um contexto. Aí, obviamente, gente, é o seguinte: ninguém perde território de boa. Eu me pergunto se, em lugar de ser o Comando Vermelho, o PCC, ou outro grupo brasileiro, se fosse Al-Qaeda, se fosse ISIS, se fosse Boko Haram, do qual talvez vamos falar mais tarde. Com certeza, nestes casos, o Estado brasileiro agiria e tentaria retomar, reconquistar aquele território. Então, por que, neste caso, nós não enxergamos, não notamos uma ação tão virulenta como se fosse nestes casos? Porque, na verdade, há conluios, há conexões entre estes grupos. Este é o ponto. Então, o que acontece? O Estado brasileiro recuou das favelas intencionalmente. Não vamos esquecer disso. Foi proibido por 5 anos de entrar nas favelas, da polícia entrar nas favelas. E, por uma lei básica da ciência política e da geopolítica, que afirma que não há vácuo de poder, quando um poder retrocede, o que acontece? O outro avança. Então, pela surpresa de 0 pessoas com 2 neurônios na cabeça, o crime organizado, nestes 5 anos, se fortaleceu e avançou. Então, hoje é mais difícil. Por exemplo, vimos que essas pessoas que estavam lá mortas peladas, estavam peladas por quê? Porque, na verdade, tinham todos roupa camuflada, que foi cortada antes da foto, coisa que alguns anos atrás não tinham, por exemplo. Então, estão se profissionalizando sempre mais, inclusive. Vimos, inclusive, que foram encontradas armas vindo da Venezuela e de Cuba. Olha que casualidade, né? As armas não viram da Hungria, não viram dos Estados Unidos, não viram da Polônia, viram de países alinhados a um certo lado. Ainda. Então, o que acontece? Não há verdadeiro combate no Brasil ao crime. Por quê? Porque você está falando de não é o bem contra o bem, é o bem contra o mal, só que as coisas, ao meu ver, são bem mais complexas. O Estado não combate o crime fora dele quando tem infiltrações dentro dele. É por isso que, então, o Estado brasileiro hoje escolhe não combater o crime fora dele.